Olá, eu cumprimento em nome dos pesquisadores, a diretoria colegiada da Anvisa e agradeço a oportunidade de apresentar esses dados preliminares do projeto Curumim. Chamo a atenção para o grande número de internações na faixa etária pediátrica de 0 a 11 anos até dezembro de 2021, totalizando cerca de 130 mil casos. Chama a atenção os dados aqui do Espírito Santo de abril e maio, que 50% das internações entre não vacinados ocorreram na faixa etária de crianças de 0 a 4 anos, que é justamente a população vulnerável não vacinada. Alguns ensaios clínicos com vacina contra a Covid-19 já foram publicados. Nessa revisão sistemática traz um número de 50 mil crianças em 22 ensaios clínicos, diferentes plataformas de crianças a partir de 2 anos, mostrando que, de um modo geral, foram vacinas seguras, com uma taxa de soroconversão média de 92%. Eu vou destacar 3 estudos com a Coronavac em crianças. Esse foi um estudo de fase 1, 2, com 550 crianças, mostrando uma soroconversão de 96% na faixa etária de 3 a 17 anos, numa resposta imune não inferior a adultos, bem tolerada, se mostrando bem tolerada e segura nessa população. Esses 2 estudos mais recentes são do grupo do Chile, mostrando que no estudo de fase 3, com 148 crianças de 3 a 17 anos, também não houve nenhum evento adverso e houve um significativo aumento dos títulos do anticorpo anti-proteína spike, RBD, da proteína spike e anticorpos neutralizantes, assim como células CD4 de memória. Essa proteção foi tanto para a variante Delta quanto para a variante Ômicron, e na avaliação de efetividade na base populacional de quase 500 mil crianças, dessas 194 mil vacinadas, a proteção foi de 64% para hospitalização e 69% para admissão em UTI. Claro que, além do interesse dos benefícios diretos e indiretos relacionados à vacinação dessa faixa etária, há um interesse em se estudar a Coronavac na faixa etária pediátrica por ser uma plataforma de vírus inativado, portanto, bem conhecida e segura, e também um recurso disponível de produção nacional. As hipóteses desse estudo é de que a resposta imune celular e humoral nas crianças menores de 3, 4 anos é não inferior às crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos que também receberam Coronavac, que essa resposta imune ela não inferior nas crianças de 5 a 17 anos que receberam Pfizer e que a vacina inativada, a Coronavac, tem uma menor reatogenicidade. Para isso, nós desenhamos um ensaio clínico de não inferioridade com um braço randomizado e um braço aberto. No braço randomizado, nós fizemos uma alocação 2:1 de Coronavac e Pfizer na faixa etária de 5 a 17 anos, e no braço aberto nós permitimos incluir aquelas crianças cujas famílias tiveram uma rejeição à randomização por terem uma preocupação em relação à Pfizer, e também as crianças de 3 a 4 anos que somente receberam um Coronavac. Esses grupos de crianças foram comparados a adultos de 18 a 70 anos, também em seguimento por esse mesmo grupo de pesquisadores, e que receberam a Coronavac. Nós calculamos o tamanho da amostra para um poder de estudo de 80%, de 112 participantes por grupo. Nós, então, planejamos 160 participantes por grupo, considerando aí possíveis perdas. O desfecho principal foi a frequência de soroconversão da IgG ante o domínio de ligação do receptor da proteína spike. Esse anticorpo, ele permite, por ser quimiluminescência um método automatizado, uma análise mais rápida que o padrão ouro, que são os testes de neutralização, que é uma técnica manual, mas que tem uma alta correlação, uma correlação de 92%, e nós também testamos essa correlação na nossa amostra e observamos uma correlação de 90%. Nós também avaliamos os efeitos colaterais, os eventos adversos por avaliação por diário, o número de casos confirmados por RT-PCR, tanto a quimiluminescência quanto a neutralização viral para a imunidade humoral, e também a imunidade celular por imunofenotipagem para a identificação das células T e B de memória, e também por Luminex as citocinas intracitoplasmáticas.
Nós, então, incluímos 1.125 crianças, 460 no braço randomizado, Coronavac e Pfizer, de 5 a 17 anos, e incluímos 546 crianças de 3 e 4 anos de idade. Aqui os resultados de segurança mostrando que a frequência de eventos adversos ela foi maior no grupo da Pfizer, então uma menor reatogenicidade da Coronavac, tanto eventos adversos de um modo geral, locais e sistêmicos. Na comparação intragrupo Coronavac, as crianças de 3 e 4 anos tiveram uma maior frequência de eventos adversos comparado às crianças maiores. Quando a gente estratifica para locais e sistêmicos, a frequência de eventos locais foi maior na faixa etária de 5 a 17 e a frequência de sistêmicos maior na faixa etária de 3 a 4 anos, talvez porque as crianças maiores saibam reportar melhor eventos locais e as crianças menores, por outro lado, tenham outras causas, por exemplo, para febre, do que as crianças maiores. É importante mencionar que tanto para a Coronavac quanto para a Pfizer e todas as faixas etárias não houve nenhum evento adverso grave. Aqui nós podemos observar nas colunas vazias aqueles indivíduos soronegativos, ou seja, sem nenhum contato prévio com o vírus da Covid-19, e à direita as colunas cheias indicam que esses indivíduos tiveram contato com a Covid, tiveram algum grau de produção de anticorpo por exposição natural. Então, vocês podem observar que 100% em todos os grupos apresentaram soroconversão, então nós podemos dizer que as crianças de 3 e 4 anos tiveram uma soroconversão de 100%, não inferior às crianças maiores, e acho importante também destacar que naqueles indivíduos que já tinham contato com a Covid-19, com o vírus da Covid-19, a vacina foi capaz de induzir aumento dos títulos em 4 vezes, funcionando aí como um booster. Muito interessante, e eu destaco que os títulos foram maiores, os títulos geométricos foram maiores nas crianças de 3, 4 anos, comparado com crianças maiores, adolescentes e adultos. Ou seja, a resposta humoral, ela foi melhor nessa faixa etária pediátrica, numa ordem de grandeza de 1,3 vezes mais comparado a crianças de 5 a 9 anos, 2 vezes mais comparado a adolescentes, 3 vezes mais comparado a adultos e 4 vezes mais comparado à faixa etária acima de 50 anos. Então, em conclusão, a Coronavac em crianças de 3, 4 anos, ela se mostrou segura e a imunogenicidade não inferior a crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos. Essas crianças de 3 e 4 anos, elas são capazes de induzir títulos maiores de anticorpos comparado com crianças maiores que 5 anos, adolescentes e adultos. A Coronavac, ela foi menos reatogênica comparado à Pfizer e não houve eventos adversos graves, internações ou mortes, com nenhum dos imunizantes em todas as faixas etárias. Nós vamos seguir com as análises, então a próxima etapa é a análise de anticorpos neutralizantes por teste de neutralização, as análises de eficácia com a identificação do número de casos em cada grupo e também a imunidade celular por Luminex, que é uma técnica automatizada. Até dezembro nós devemos realizar o PRNT para avaliar a proteção por variante de preocupação, também a análise por comorbidade, importante mencionar que nesse grupo aberto tiveram crianças com trissomia do 21 e crianças com cardiopatia, e nós vamos poder avaliar a resposta nessas crianças, e também a imunidade celular por imunofenotipagem. Esperamos que até março de 2023 a gente também possa ter os dados de duração da imunidade humoral e celular. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e estamos à disposição da Anvisa para qualquer informação, e essas análises elas serão transmitidas tempo a tempo para que vocês possam ter conhecimento. Muito obrigada.